Boa noite, pessoal, né? Hoje a gente vai dar continuidade com o curso. A aula de hoje a gente vai tratar sobre os operadores, né? Os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Né? Aqui tem o sumário. Nos operadores aritméticos a gente vai tratar um pouco de operadores de atribuição. E vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela de alguns dos operadores aritméticos que a gente usa no dia a dia da programação. Né, a gente tem o operador de igualdade, que vai atribuir o valor à variável, por exemplo, o conteúdo da variável y é atribuído à variável x. Né? No caso aqui, a ordem importa bastante na programação. Normalmente, sempre o que está na esquerda, ele é a variável, né? O que vai ser atribuído para o valor que está na direita vai ser atribuído para essa variável. A gente tem um símbolo de soma, de subtração, esse asterisco que é multiplicação, barra que é divisão, e a gente tem essa porcentagem aqui, que é para obter o resto da divisão de x por y. É bom destacar que esse símbolo aqui, esse operador, ele só pode usar em números inteiros. Então, se você tiver um número fracionário, ele não vai dar correto, a divisão correta. Né? É algo próprio desse operador. E aqui a gente tem alguns operadores de atribuição, que é basicamente uma simplificação de alguns operadores aritméticos. Né? É a atribuição simples, como eu tinha falado, né? Que a gente tem para atribuir variáveis. A gente tem atribuição com subtração, que você vai atribuir aquele valor à variável, mas vai diminuir o valor, por exemplo. Tem atribuição com divisão, né? É a mesma coisa. Você vai atribuir aquele valor à variável, porém vai vir com a divisão. Tem a atribuição com adição, né? Esse é bastante utilizado. Tem atribuição com multiplicação e atribuição com módulo. Normalmente a gente usa mais atribuição com adição e atribuição com subtração. E atribuição simples, obviamente. Né? Porque quando a gente vai usar o for, quando a gente for mais na frente, a gente vai ver que é necessário fazer algumas incrementações, ou até para simplificar mesmo a forma é um jeito mais simplificado de fazer uma adição, por exemplo, né? Você só bota esse símbolo aqui e você está atribuindo e adicionando ao mesmo tempo. Um exemplo aqui, né? Aqui a gente está atribuindo 3 à variável x e junto com a soma. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, botar o x e somar o valor do x mais 3. Né? A gente usa isso bastante quando a gente está querendo fazer somas dentro de um laço com contador, que é o for. Por exemplo, você quer que vá sempre somando, por exemplo, eu tenho 2, né, o x igual a 2, e eu quero que ele vá sempre somando os valores anteriores. Então, se você. Mais 3, né? Somando os valores anteriores mais 3. Então, a gente tem 2, né? Se a gente declarar o x antes como 2, a gente tem 2 mais 3, que dá 5, mais 3, que dá 8, e assim sucessivamente. Né? É uma forma mais simples de fazer essa operação aqui. Com subtração é o mesmo jeito, né? E a gente tem a subtração, tem a multiplicação, a divisão e o resto com módulo aqui, né? O resto da divisão. Aqui, por exemplo, aqui tem um exercício básico de ordem de precedência na aritmética, né? Que a gente tem, por exemplo, normalmente vem tudo que vem dentro do parêntese, né? Vem primeiro, depois vem a exponenciação,
ou a raiz, depois vem a multiplicação, a divisão, e por último a adição ou subtração, né? E lembrando que tipo assim, se tiver uma divisão e uma multiplicação, o computador, né, vai primeiro resolver o que está na esquerda. Isso é uma regra matemática. A gente também, quando estiver resolve isso no papel, a gente tem que seguir essa ordem também. A ordem certa é se tiver dois operadores com o mesmo nível, ordem de procedência, né? Por exemplo, uma multiplicação e uma divisão, primeiro você vai fazer o que está na esquerda, né? Sempre seguindo a ordem de leitura. O computador faz a mesma coisa, né? E por isso que é sempre importante usar parênteses. Tipo, você não pode jogar uma expressão, por exemplo, essa expressão aqui, se você jogar ela aqui, o que vai acontecer primeiro? O computador ele vai primeiro multiplicar, né? E depois o que ele vai fazer? Ele vai dividir e depois vai subtrair, né? Por ordem de procedência. A multiplicação vem primeiro e depois ele vai fazer a operação que está na esquerda, né? Que é o que vem primeiro aqui e depois segue para a direita. Então, se você jogar essa expressão simplesmente lá no seu programa, ele vai dar aqui, vamos lá, 8 vezes 0, 0 mais 7, 7 menos 2, 5. Né? Ele vai dar 5. Mas se você quiser, por exemplo, que seja feito por algum motivo, sei lá, sua expressão o 7 mais 8, o 0 menos 2, você quer que tenha procedência, então você tem que, precedência, então você tem que colocar o parêntese aqui. Então ele vai fazer o que está no parêntese primeiro, e depois seguir a multiplicação, e depois para divisão ou para soma. Né? Sempre é bom atentar isso, porque às vezes a gente joga e acaba não dando o valor que a gente queira que dá, justamente porque tem que seguir o computador vai seguir essa ordem de precedência e é necessário botar o parêntese, se você quiser que seja aquela conta seja feita primeiro. Né? A gente tem os operadores relacionais, que são utilizados para comparar valores entre variáveis e expressões do mesmo tipo. Né? O retorno nesta comparação é sempre um valor do tipo booleano, booleano verdadeiro, ou que é verdadeiro ou falso. Né? E aqui tem alguns operadores relacionais que a gente usa igual, se você quiser igualar quer dizer, certificar que dois números, duas variáveis são iguais, né? Você usa esse igual igual. Lembrando que o operador de atribuição igual é para você dizer que uma variável é igual àquele valor, ou igual àquela outra variável. Né? E quando a gente quer comparar mesmo com, por exemplo, A igual a B, né? Para retornar verdadeiro ou falso, então a gente usa esse igual igual. E tem o maior ou igual, né? Tem o diferente, que ele pode ser escrito dessa forma ou dessa outra. Eu normalmente uso mais essa forma aqui. Eu quase nunca vejo essa forma aqui dos dois operadores, maior e menor aqui, juntos. Eu uso mais essa exclamação igual. Menor ou menor igual. Né? O igual ele vem primeiro aqui, o símbolo de igual, mas a gente confunde, eu coloco o igual aqui, mas ele sempre vem primeiro e ele vem na direita e o símbolo de maior ou menor ele vem sempre na esquerda. Né? E, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, como eu falei, a variável A é igual a 5 e a variável B é igual a 3. Né? A é igual a B? Não, é falso. A é diferente de B, então ele torna um verdadeiro, um booleano verdadeiro. A é maior que B, a 5 é maior que 3, é verdadeiro. 5 é menor do que 3, falso. Né? 5 é maior ou igual a 3 e ele aqui, tornou verdadeiro. Né?
E, novamente, 5 é menor ou igual a 3, nesse caso aqui é falso, né? Se fosse puramente esse aqui, por exemplo, se A fosse 5 e B fosse 5, aqui ele ia retornar, eu acho que, se não me engano, ele retorna um falso, porque ele não reconhece aqui o número, porque não tem um sinal de igualdade. Se a gente quiser, a gente pode fazer até um teste com o Web Studio. Deixa eu ver aqui. O Portugal. Deixa eu abrir aqui para a gente testar esse nível de precedência. Aqui eu tenho que interromper, não dá para mudar assim direto. Não dá para mudar a guia, não. Aqui a gente pode fazer variável do tipo inteiro mesmo. A e B. E aqui a gente pode fazer. Eu vou colocar o valor aqui, A igual a 3, inteiro, B igual a 3. E a gente pode fazer if, se, tá? Eu falo logo no if, eu esqueci que a gente está em Portugal. Se A for menor do que B, ele vai fazer. Ele vai escrever igual. Deixa eu ver se vai dar algum problema aqui. Ué, tá. Tira os pontos e vírgula. É verdade, ó. Depois vai ficar usando ponto e vírgula sempre. Que nem o if aí. É verdade. Ele deu o programa finalizado. Então, ele não deu o true aqui, né? E se a gente botar igual, igual, deu igual, tá vendo? Então, ele não reconhece se você colocar só menor ou maior, por exemplo. Agora, se eu botar menor ou igual, vamos ver? Deu true. Então, se tiver, por exemplo, dois números iguais e você só colocar assim, ele vai reconhecer como falso mesmo. Voltando aqui. Então, né, a gente pode perceber que a gente tem, se quiser comparar dois valores iguais, tem que botar o sinal de igualdade, o maior ou menor igual, por exemplo. Senão ele não vai reconhecer. Operadores lógicos. Né? Os operadores lógicos são usados para representar situações lógicas. Né? O resultado de uma operação lógica é igualmente igual aos operadores relacionais, né? Ela é representada por verdadeiro ou falso. Os dois operadores eles vão retornar valores verdadeiros ou falsos. Né? Os principais operadores lógicos são i, que é representado por esses dois e comerciais aqui, ou que é esses dois traços dessas duas barras aqui, e não, que é representado pela exclamação. Né? A conjunção, né? No caso, e ou and, as duas condições devem ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Né? Então, se você tem dois números ou duas operações e você quer confirmar se as duas são ou se você colocar, tipo, por exemplo, 3 é igual a 3 e o outro 5 é maior do que 3, por exemplo, para sair verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras.
né? Se fosse, por exemplo, 3 é igual a 3 e 5 é menor do que 3, ele não vai sair um resultado verdadeiro, né? Porque eu botei o operador i. E a disjunção, ou OR, né, em inglês, pelo menos uma condição deve ser verdadeira para que o resultado seja verdadeiro, né? Por exemplo, 5 é igual a 5, ou 5 ou 6, vamos botar, 6 é menor do que 3, né? Esse, no caso, vai ser verdadeiro, porque uma das condições, que foi 5 é igual a 5, é verdadeiro, mesmo que a outra seja falsa, né? Então, pelo menos uma das duas condições deve ser verdadeiras. E para sair verdadeiro. E negação é só inverter o valor do resultado da condição, né? Normalmente você tem uma condição que você quer perguntar, tipo, se tal valor for por exemplo, tal valor é true, né? No caso, 5 é igual a 5, isso é verdadeiro, né? E no caso, você quer que seja falso, só você botar o not e o nor na frente, que ele vai retornar um falso, mesmo as duas variáveis serem iguais. No caso, né, como a gente definiu lá, A e B é igual a 3, os dois são iguais a 3, né? E se eu colocar o nó se eu colocar um not na frente, né, ele vai inverter o valor do resultado. Ao invés de sair true, ele vai sair false. Aqui a gente tem uma tabela da verdade, né? Utilizando o operador i, né? Verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro, verdadeiro e falso é igual a falso, né? E falso e verdadeiro é igual a falso. Normalmente a gente usa sempre, quando pensa em i, a gente pensa, os dois têm que ser verdadeiro para poder sair verdadeiro. Todas as outras condições são falsas, né? Só vai sair verdadeiro se os dois forem verdadeiros. E o ou é ao contrário, quase ao contrário, né? Pelo menos uma das condições tem que ser verdadeira. Se as duas forem falsas, então vai sair falso, né? Então pensa, se as duas forem falsos, vai sair falso utilizando o ou. E não, como eu falei, ele só vai inverter. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro, né? E aqui a gente tem um exemplo utilizando três variáveis dessa vez, né? Por exemplo, A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 1. A, A igual a B e B é maior do que C. Qual dessas duas aqui é falso? Essa expressão ou essa expressão? A primeira. Aí, por isso, uma dessas já foi. Se você botou AND e uma dessas for falso, ele vai sair falso, né? Quando a gente colocou, por exemplo, lá o se você botar uma condição dessa e for falso, ele não vai entrar no se, ele vai entrar no else. Ou ele não vai fazer nada, dependendo do que você colocar. A é diferente de B, ou B é menor do que C, né? A é diferente de B, é verdadeiro. 5 é diferente de 8. E 8 é menor. 8 é menor do que 1, né? No caso aqui. Então, essa primeira tá verdadeiro, né? Se fosse um AND aqui, ia sair falso. Como é um OR, o OR, ele vai sair verdadeiro por causa dessa condição aqui, né? E igualmente, por aqui, por exemplo, aqui, né? Vamos para o NOT. O NOT aqui está dizendo que 5 é maior do que 8. 5 é maior do que 8. Falso, né? Só que aqui tem um NOT. Então, como tem um NOT, ele vai sair um booleano verdadeiro, né? E aqui a gente tem A maior ou igual a B? Alguém sabe me dizer?
se essa expressão aqui é verdadeira ou falsa. É Ai, falso. É verdadeira, é verdadeira. é verdadeira. Só se você ver aqui, né? Saiu falso, falso, falso. E tem um not. Então, se o not faz inverter, então significa que essa expressão aqui é verdadeira. Você pode observar por essa lógica também, né? Mas vamos lá. A é menor ou igual a 8. Ah, não, Sim. perdão. Desculpa, eu confundi. Não, aqui é verdadeiro. Mas como eu tenho note, ele sai falso, né? Então, ao contrário do falso, é verdadeiro. Desculpa, eu falei errado agora há pouco. Às vezes confunde mesmo esse negócio. Você tá fazendo tabela da verdade, é pior ainda. Né? Aqui a gente tem o OR, né? A 5 é maior ou igual a 8? É falso, né? 5 não é maior ou igual a 8. Ou B é igual a C. Nesse caso aqui, só olhando essa primeira expressão aqui, a gente já pode perceber, e aqui saiu falso, a gente pode perceber que essa aqui, expressão, com certeza, é falso. Perdão. É falso mesmo. É isso aí mesmo. Com certeza é falso. Por quê? Porque o OR só vai sair falso quando as duas condições forem falsas. É sempre bom lembrar isso. E com o AND é quando as duas. Só vai sair verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. Tá? Então aqui os dois são falsos, né? Aqui é falso e aqui também é falso. E então vai sair, como a gente está usando o OR aqui, ou, né? Vou colocar o ele sai um resultado falso. Esse negócio confunde mesmo. E aqui tem um exercício para vocês, né? Ele vai misturar aqui a aritmética e essa parte de relacionais, de operadores relacionais. E eu quero que vocês façam e eu vou colocar aqui no Classroom o exercício para vocês entregarem. Ô, Samara, me tira uma dúvida somente, que eu fiquei com só uma dúvida aqui nessa negócio da falta. Se eu fizer uma falta, eu tenho que responder atividade para compensar a falta. Mas se eu estiver Isso, presente, eu não preciso mas fazer atividade nenhuma. não, tecnicamente não, porque você já vai ter a presença. É só caso você falte mesmo. Tipo assim, posso fazer para fixar o conteúdo, mas não para contar com presença. Não, a gente passa mais esses exercícios por isso, mas como teve algumas turmas que eu fui apresentar e tinha comentado que podia faltar, porque acho que tem algumas pessoas aí que não podem assistir segunda, então eu comentei isso, e aí para não prejudicar e também ser justa com todo mundo, então se você faltar e fizer os exercícios do dia, tá garantido o certificado desse dia. Mas aí também só vale para um dia na semana, assim. Se faltar segunda e quinta, e mesmo fazendo os exercícios de segunda e quinta, só vai valer para um dia. Entendi. Obrigado. Nada. Mas alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque essa questão da falta aí tinha deixado o pessoal com bastante dúvida. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu transmitir a tela aqui. Eu vou fazer um por um aqui. Deixa eu colocar comentar isso aqui tudo. Um atalho aqui para vocês no comentário. Que tem, na maioria dos editores de texto,
é Ctrl barra, não, Ctrl ponto de interrogação, Ctrl ponto de interrogação, tira o comentário e se você apertar Ctrl interrogação, você coloca o comentário de novo. É só um atalhozinho para comentar várias coisas ao mesmo tempo, descomentar. Enfim. Né, a gente tem aqui a questão A. Né, A mais C. A mais C seria a 3, 3 mais 4, né, que dá 7, é maior do que 7? Será? A gente fez basicamente esse exemplo de questão há pouco tempo, né, que a gente está falando sobre os relacionais, que quando tem dois números iguais e você bota esse maior, menor, igual, ou o maior ou menor, né, e não tiver igual, ele vai dar falso. Então, falso, né? Então, a letra A ela é falsa por causa disso. Porque se tivesse o maior ou igual aqui, né, ele ia dar verdadeiro. Mas, como não tem nenhum sinal de igualdade, como não tem nenhum sinal de igualdade, então ele vai dar falso, mesmo eles sendo iguais. Vamos testar agora aqui a letra B. B, né, a gente começa pelo parênteses, né? A mais 2, que é igual a 5, né? É maior ou igual a 7? 7 é B, 7. Sim, 7 é maior ou igual a... Desculpa, é o contrário. 7 é maior ou igual a 5? Nesse caso, é verdadeiro. Para confirmar aqui. E a letra C, a gente tem primeiro parênteses, B menos A. 7 menos 3 é 4. 4, aqui na questão tá só igual, né? Mas para você testar aqui no programa, no Portugal Studio, em qualquer outra linguagem também, você tem que colocar igual, igual, né? Os operadores relacionais, ele valem para todas as linguagens. Então, não lembra de colocar igual, igual. Então, vamos lá. 4 é igual a 4. Esse caso é verdadeiro, né? Justamente porque tem e não. A letra D, né? B mais 4, 7 mais 3, né? Vai dar 10. 10 é menor ou igual a C, que é 4? 10 não é maior. 10 é maior do que 4, né? Então aqui é falso. E agora a gente tem a última questão D, né? C C mais. 4 mais 3, né? Que dá 7. 7 é maior que B? É aquela mesma questão, né? Tem os dois números iguais, né? Que essa operação vai dar igual ao valor B, só que aqui não tem maior nem igual. Ou não tem igual aqui, só tem maior, né? Então aqui vai dar falso. Novamente, a mesma ligada. Deixa eu. Ih, não sobe. Eu vou apresentar a tela. Oi. Vou apresentar aqui os valores. Vai aparecer, né? A é falso.
B é verdadeiro, C é verdadeiro e D e E, que eu não coloquei E aqui, é falso. Né? Então, quem colocou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá certo. Né? Justamente essas questões do sinal aqui maior ou menor podem confundir. É normal isso mesmo. E alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou ficou entendido isso? Quem errou alguma coisa, alguma questão? Tá tudo ok? Ah, eu não vi aqui o chat. Beleza, então. E tem mais outro exercício para vocês, só que dessa vez usando o operador lógico, né? E o não. É aquela coisa, vocês podem fazer na mente, sempre é bom, né? Existe essa parte, porque quando você estiver trabalhando com algumas coisas mais complexas, acaba sendo meio que automático isso quando você treina. E à medida que você vai fazendo vários programas, vai se tornando mais intuitivo isso, né? De você bater o olho e identificar, e às vezes é confuso mesmo, né? Normal. Mas por isso que a gente às vezes faz no papel a lógica e fica ali para, antes de botar no programa, na linguagem de programação, a gente tem mais ou menos uma ideia de que aquilo está quase certo, né? E para depois a gente testar mesmo, para ver se aquela lógica está certa. Mas vocês podem colocar no chat também, ou colocar no Classroom, e depois a gente testa aqui, para ver se o que vocês fizeram está certo. É, deixa eu ver aqui a resposta do pessoal. Vamos lá. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. É. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal que colocou que C é falso. Vamos ver se C é falso. Uma coisa que eu não falei para vocês é o nível ordem de precedência dos operadores lógicos. Assim como os operadores aritméticos, os operadores lógicos têm ordem de precedência. Primeiro você resolve NOT, depois AND, depois OR.
Not tem precedência por and, e and tem por or, né? Ou. Então, se não tiver parêntese, ele vai resolver primeiro o and, ou se tiver o and, no caso do C, e depois ele vai resolver o ou. O ou é baixo, um dos últimos de ordem de precedência. Se não me engano, tem os níveis. Os níveis são os aritméticos, depois vem os relacionais, né? Com os aritméticos dentro tem as ordens de precedência dos aritméticos. Depois tem os relacionais, que todos têm a mesma ordem, né? Fica no mesmo nível. E depois os lógicos, né? Que aí vem not, and e ou. Então, vamos ver se. Vou resolver aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Bem, então vamos preencher aí. Beleza. Então, vamos lá. Na letra A. Como eu tinha falado, aqui não tem, né, não tem outro operador, é só apenas o ou. Então, vamos lá. 32 é maior que 16, verdadeiro. Só aí você poderia parar, né? Porque a gente está usando o ou. Então, se uma das se uma das expressões é verdadeira, então a saída vai ser verdadeira, né? Justamente porque está usando o ou. Só de uma das expressões ser verdadeira já sai verdadeiro. Vamos lá, próximo para o B. Aqui no B, 64 é menor que 32, isso aqui é falso. Só de ser falso aqui, a gente está usando o i, ele vai tornar falso. Né? A gente não precisa nem ver a segunda expressão, né? Porque aqui seria verdadeiro e aqui seria falso. Mas como a gente está usando o i, né? Como o i, os dois têm que ser verdadeiros para poder sair verdadeiro. Nesse caso é falso mesmo. A letra C, né? Aqui, como eu tinha falado, aqui a gente entra com a ordem de precedência dos operadores lógicos. Primeiro a gente resolve o i e depois a gente resolve o ou. Né? Aqui a gente vai para o i. 2 é maior que 3. Falso. Aqui já é falso. Essa expressão, essa comparação aqui é falso. Esse aqui é falso e 1 é igual a 1 é verdadeiro, né? Então, verdadeiro ou falso vai sair verdadeiro. Se a gente quiser, como eu falei, o uso do parênteses é sempre essencial. Se a gente quisesse aqui primeiro resolvesse o ou, a gente teria que colocar o parêntese aqui. A gente colocar esse parêntese aqui, logo aqui, tem um monte de parênteses aqui mesmo, é confuso. Ele vai resolver primeiro o que está aqui dentro. Então, aqui, e 1 é igual a 1, então aqui, essa expressão dentro do parênteses vai ser verdadeira. Verdadeiro e falso. Vai sair falso. Então, aqui seria falso. Só por você ter colocado parênteses já mudou a resposta dessa expressão aqui. Então, deixa eu tirar o parênteses aqui. Então, é sempre bom atentar para o uso do parênteses quando você quer que alguma coisa seja resolvida com precedência, né? Primeiro. Porque tem essas questõezinhas, né? De precedências aritméticas e lógicas. Aqui a gente tem... E um é diferente de um. Isso aqui é falso.
né? Um é igual a um. Mas como tem um não, ele retorna verdadeiro. E aqui, essa última questão enorme aqui, a gente tem que olhar os parênteses aqui. Vamos lá. O que está dentro do parêntese. Deixa eu separar esses parênteses aqui, senão fica difícil a visualização. A gente começa primeiro ao que está dentro do parênteses, né? Vamos ver esse daqui, esse está do lado de fora. Lembrando, a gente começa pro lado de fora aqui, esse tem um i. O não, apesar de que ele está dentro de um outro parênteses, tá vendo? Ele vai ter precedência. O não. Não, mas vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai logo por aqui, né? 1 é igual a 1 verdadeiro. 10 é diferente de 25, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai sair verdadeiro. Essa expressão aqui dentro é verdadeira, porém tem esse não aqui, que vai tornar essa expressão inteira aqui dentro desse parênteses externo aqui, falsa. Então aqui vai ser falso. Não dá nem para mudar de cor aqui, para me ilustrar melhor, porque tem realmente vários parênteses aqui, mas aqui é falso. Aí a gente vai aqui para o próximo parênteses, né? Essa soma aqui eu coloquei, tipo, né, para fazer o cálculo aqui em cima, 10 menos 15, aqui vai dar menos 5, né? Então, menos 5 é igual a 5, é falso, isso aqui. 1 é igual a 2, 1 é igual a 2 é falso também, então os dois vão ser falsos aqui. Então, você tem um verdadeiro aqui e você tem um falso aqui, dentro dessa expressão, né? Verdadeiro e falso. Tem esse i aqui no meio, é esse i que embarca tudo. Esse i embarca essas duas expressões aqui, separadas, pelos parênteses. Então, aqui vai sair um falso, porque tem um deles é falso, né? Aqui é falso. E vamos confirmar aqui. O que houve? Será que foi demais para ele? A minha internet que tá ruim também. Você está usando o site? Eu tô usando o site. Será que Aqui, caiu de novo? aqui deu essa travada assim para mim hoje mais cedo também. Eu estava fazendo um códigozinho em Portugal e aí para ver se dava certo ou não. E aí nada, só ficou tipo assim, eu não podia clicar no xizinho ali para cancelar e ficou tudo cinza e não carregava. Aí eu não conseguia apagar nada, nem mexer em nada. Aí eu só aceitei, sentei e chorei. Sentei e chorei não, né? Que eu não tô importando tanto, mas tipo assim, só aceitei. Deixa eu ver aqui. Ele dá essas travadas mesmo. É Aconteceu a porque. mesma coisa de eu tentar abrir o documento e não ir também. Triste agora, hein? Na hora que a gente foi testar esse último aqui. Vê se você consegue copiar e dar um F5. Eu vou fazer isso mesmo. Eu espero que tenha colado. Colou. Enfim, deu aquele mesmo problema de semana passada. Eu. Deixa eu ver aqui. Eu tinha instalado. Eu instalei só o
o arquivo, né? Não cheguei a fazer a instalação dele, não. Do Portugal Studio, programa mesmo. Aqui agora eu dei um F5 para ver se dava esse problema e a página não carrega. Eu acho que foi um problema da página. Acontece isso mesmo, ele não tem Só caiu. estrutura suficiente para isso, não. Eu deveria ter instalado o programa, o software deles mesmo, ao invés de usar o web, fazer esses probleminhas. Deixa eu ver aqui. Agora voltou. É que eu uso o Linux e eu não baixei aquele cheguei a baixar direito o software, tem que ver como é para Linux, como é que baixa. Né? Enfim. Mas enfim, ia dar falsa aquela questão. Fazendo né, na mente aqui agora, que eu fiz com vocês, ela dá falsa, justamente por causa, né, das ordens de precedência dos operadores lógicos e dos parênteses. O resultado da letra E é falso. Eu só queria confirmar para vocês mesmo aqui, usando Portugal Web Studio. Mas enfim, pessoal. Eu acho que não vai voltar tão cedo mesmo. Mas é isso aí. F de falsa, né? É a última questão que era para dar falso. Mas a gente não pode ver isso em alguma coisa. Mas alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Beleza, então, pessoal. A gente terminou por hoje mesmo. Essa aula foi um pouco mais rápida do que as anteriores, porque, né, tem um assunto tão trabalhoso assim. Mas se fica alguma dúvida, pode falar com a gente no WhatsApp, no e-mail, no Classroom.
Eu até falar aqui agora, né, se alguém alguma coisa não entendeu alguma parte da apresentação e tal. É isso aí, pessoal. Boa noite. Né? Se vocês quiserem postar as atividades no Classroom, eu coloquei as duas lá, né? Tipo, exercício 1 e 2. Boa noite, Ellen. Até mais. Boa noite, boa noite. Até semana que vem para mim. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.